E hoje nós vamos falar desse filme, A Forja, que é um filme cristão, é um filme que traz princípios bíblicos, e nós vamos aqui comentar um pouquinho desse filme e tirar algumas lições para a nossa vida. Quem aqui já assistiu A Forja? Deixa eu ver, dá um sinal. Então, você vê que a grande maioria já assistiu. Então, não é questão de spoiler não, tá, pessoal? Porque o que vai mais ter spoiler, né? É porque realmente nós vamos aqui aprofundar no filme e ver o que esse filme nos traz da palavra de Deus. Princípios tão importantes da palavra de Deus. E se você não assistiu, assista essa semana. E como nós não vamos assim trabalhar uma passagem da Bíblia específica, mas nessa série vai ser mais uma série temática, eu queria sempre deixar um versículo para memorizar, e o versículo está em 2 Coríntios 5,17, vamos ler na tela? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Então guarda esse versículo, porque esse versículo é o que o filme fala. A história de um jovem chamado Isaías, que está passando por alguns conflitos interiores. Um jovem que está enfrentando dificuldades com sua identidade, com sua família. A mãe dele, a Cíntia, ela é uma mãe solteira, não mostra a figura do pai, e ele está passando por uma tensão ali com a mãe. A mãe fala assim para ele: filho, já limpou o quarto? Estou cansada de pedir para você todo dia isso. Então você percebe ali uma tensão entre a mãe e o filho, e você percebe que é um jovem passando por um momento difícil, muito videogame, muito disperso, sem um propósito, sem um foco. E aparece na vida dele um homem chamado Josué, e esse homem serve como um mentor espiritual, até mesmo como um pai, que ele não teve. E Josué conhece ele, até aparece a cena no trailer, e Josué oferece um emprego para ele. Josué oferece uma oportunidade. E Josué faz uma pergunta para esse jovem: onde você vai estar daqui 5 anos? Aquela coisa de um jovem sem um sentido, aquela coisa de um jovem sem um propósito de vida, como muitos, até inclusive às vezes aqui na igreja. Talvez você, jovem que está aqui também hoje, está sem um propósito, sem um objetivo, está indo para qualquer lugar, não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer. E esse homem chamado Josué é uma grande figura no filme de inspiração, de apoio. E o Isaías está num processo de amadurecimento. Isaías oferece um trabalho para ele, o Josué oferece um trabalho para ele, e logo nos primeiros dias ele chega atrasado. Ali é uma cena que ele está dormindo, e o filme mostra que a mãe chega e fala: Isaías, vai dormir, Isaías, você vai perder a hora. Mas ele: não, mãe, está tudo bem. Não escuta o conselho da mãe, demonstrando falta de responsabilidade, demonstrando desorganização do seu tempo. Ele não sabe gerenciar o tempo, ele chega atrasado no serviço.
E quando ele chega atrasado, as pessoas falam: Isaías, se você chega atrasado, os outros têm que fazer o seu serviço. Se você chega atrasado, os outros têm que fazer o seu serviço. Isaías, a vida adulta exige dedicação. E está doendo para Isaías esse processo de amadurecimento. Nós vemos também no filme a importância da oração. A oração pela família, a oração pelo jovem Isaías. No filme aparece a dona Clara, que é essa senhora que já apareceu nos outros filmes anteriores dos irmãos Hendrick, aquela Quarto de Guerra. E a dona Clara, mais uma vez, mostrando a importância da oração, a importância de entregar a família, o casamento, entregar os filhos nas mãos de Deus. E elas fazem uma oração no salão de beleza, um lugar, talvez, não tão apropriado, mas vira um lugar de uma batalha espiritual, vira um lugar de intercessão, e elas estão orando ali. É bonita a cena, que Isaías seja o homem que o Senhor quer que ele seja. A oração de uma mãe, a importância da oração de intercessão. Deus, faça de Isaías o homem que o Senhor quer que ele seja. E tem até uma cena engraçada no filme, que quando elas estão orando, aí chega uma cliente. A cliente chega e fala: isso aqui é um culto ou é um salão de beleza? Aí elas falam: o que você precisa? Ela fala assim: eu preciso dos dois. Porque quem não precisa, de uma oração, quem não está precisando de um apoio também? E ali ela se reúne, a cliente, na oração de fé. Eu acho esse filme muito interessante, porque esse filme ele mostra coisas que nós acreditamos como igreja. Esse filme mostra que a igreja é um parceiro da evangelização. Tem muita gente que acha assim: eu posso ser cristão sem ir na igreja sim, é Deus sim, igreja não. E o filme ele traz a igreja como essa porta de apoio, de acolhimento, onde Isaías não está sozinho, ele tem uma família na fé, onde na igreja ele pode encontrar uma comunidade viva, e se envolver, e sentir-se útil. E eles fazem uma espécie de uma ação social, essa igreja, e Josué convida Isaías, e ali Isaías tem o primeiro contato com a igreja, pessoas, uma igreja que serve, uma igreja que ora, uma igreja que ensina a palavra de Deus. Até esse momento, o jovem Isaías achava que o seu inspirador ali, o Josué, que ele era um homem perfeito. Achava que o Josué era um homem que não tinha problemas, um homem muito forte, uma fé inabalável. Mas então, no almoço da família, ele vê essa foto. Isaías vê essa foto e fala: é o filho de vocês? E a esposa de Josué diz: nós perdemos um filho em um acidente. Um motorista embriagado bateu no carro e ceifou a vida do nosso filho. E você então percebe que Josué, por mais que seja um modelo de um homem centrado, de um homem cristão, de um homem forte, tem dores, tem um passado,
tem uma dor oculta, e a gente aprende que a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é uma existência perfeita, nós também passamos por momentos difíceis, nós passamos por momentos de tragédia, mas ainda assim levantamos e continuamos a caminhada, assim como Josué fez, conseguiu se reerguer, se fortalecer e continuar na sua fé. E Isaías, quando ele vai lá na igreja, ele pega um panfleto evangelístico, aqueles panfletinhos que parecem algo tão simples, e que esse panfleto é a semente que ele precisava. Ele está no seu quarto, e o quarto você vai percebendo que é onde ele vai tendo várias experiências com Deus, e ali no seu quarto, ele lê aquele panfleto, e o panfleto dizia: você deseja entregar o coração a Cristo? Ali Isaías abre o coração. Interessante que não há pregação, não há uma música, é ele e Deus e um panfleto. E como Deus usa, né? Até um panfleto. Nós temos um trabalho tão bonito, que é o trabalho dos Gideões, que levam as Bíblias nas escolas, às vezes um versículo, às vezes um panfleto, a pessoa é tocada, a pessoa é transformada, e ali representa o encontro de Isaías com Cristo, a sua conversão, a sua entrega. Ele abriu o coração e disse: eu confesso Jesus como meu Senhor. Parece uma coisa tão simples, mas é a essência de tudo, é o primeiro passo de uma vida cristã, é confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu me lembro também do pastor, filho do pastor Billy Graham, o Franklin Graham, que ele teve uma experiência parecida, no quarto de um hotel. Ele diz que no quarto de um hotel ele rendeu-se a Cristo, sozinho. Ele disse: cansei de fugir de Deus. Então as experiências com Deus são diversas, cada um de nós teve a sua experiência. Alguns tiveram uma experiência no culto, alguns tiveram uma experiência num panfleto, numa célula. Deus trabalha de maneira muito particular com cada um. Ali uma faísca acende o fogo no coração de Isaías, e Isaías está lá no seu quarto orando, está lá abrindo o coração para Cristo, e a mãe dele chega, e eles se encontram na cozinha. A mãe dele fala assim: estava orando, e ela estava lá no salão de beleza, e ele fala: eu também estava orando. Imagine isso, você ouvir do seu filho: eu também estava orando. E ela fica feliz, fica emocionada. Ela fala: nossa, meu filho, eu orei tanto por isso, pedi tanto a Deus por isso, para que você tivesse um contato com Deus, que Cristo habitasse no seu coração, meu filho. E Deus está fazendo essa obra na vida desse jovem, semelhante de muitos dos nossos jovens hoje. E o filme mostra o batismo do garoto Isaías, do jovem Isaías, cumprindo o mandamento de Jesus, que diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Quando Isaías fala para Josué: Josué, entreguei a minha vida a Cristo, Josué fala: você precisa ser batizado. E aqui eu vou fazendo algumas perguntas para você. Você já tomou a decisão de se batizar? Aqui na igreja, antes da gente batizar alguém, a gente tem o costume de fazer uma preparação que a gente chama de discipulado. A gente vê isso como algo obrigatório, inclusive, para que você esteja preparado. Não seja uma decisão sem preparo, mas é uma decisão pessoal que, quem sabe, você precisa tomar
na sua vida ainda hoje. O videogame como símbolo de fuga e imaturidade. O videogame vai mostrando no filme um papel de imaturidade, de escapismo, fugir das responsabilidades, procrastinação, de não querer enfrentar a vida adulta. E aí Isaías, ele está no seu quarto e ele faz uma oração: Deus, o que o Senhor quer que eu entrego? E ele olha para o videogame e fala: já entendi, o videogame. Ah, Deus, videogame, Senhor, puxa, bem isso. Ao jogar fora o videogame, ele está dizendo: eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa diferente. É um gesto simbólico, mas que demonstra algo que está acontecendo dentro de Isaías, de uma mudança de postura. E ele pega o celular também, e ele apaga uns contatos. Ele disse: esse eu vou apagar, esse eu vou apagar, simbolizando talvez a vida promíscua. Ele joga fora algumas revistas, talvez simbolizando até a pornografia. Ou seja, uma mudança, uma renúncia. Ele está num processo e está aberto ao processo. Ele está aberto a uma transformação. Ele está aberto a uma nova vida. Talvez existem pessoas aqui hoje que estão precisando deixar algumas coisas também. E eu quero falar sobre o videogame. Eu não tenho nada contra videogame, mas é certo que o videogame muitas vezes tem sido um problema. Tem muitos jovens, talvez você está aqui hoje, ou você está ouvindo essa pregação online, que você precisa tomar uma decisão a respeito do videogame, porque você às vezes está usando de maneira errada. Você está passando as madrugadas, perdendo noites de sono, atrapalhando o seu sono, fugindo da realidade, da vida, das responsabilidades. E aí você tem que jogar fora, você tem que mudar, você tem que buscar crescer, você tem que amadurecer. Você não é mais uma criança imatura, uma criança que não tem compromisso. Você está crescendo, e crescer dói. Mas é necessário o crescimento. Quantos perdem tanto tempo no videogame? Poderiam ler um livro, poderiam fazer uma academia, poderiam fazer uma atividade em família, mas não, fica no videogame. Há uma decisão a ser tomada. E se você for usar o videogame, saber usar com controle, na hora certa, no momento certo, não de maneira exagerada. E aí eu faço mais uma pergunta: o que você precisa jogar fora? O que está atrapalhando a sua vida hoje? Talvez não seja o videogame, talvez seja o cigarro, a bebida alcoólica, talvez o hábito de falar palavrão. São muitas coisas. E nós temos que amadurecer, nós temos que crescer, nós temos que buscar uma vida nova, deixar velhos hábitos, adquirir novos hábitos. É interessante que o filme também mostra o trabalho dos pequenos grupos. E eu sou apaixonado pelos pequenos grupos. Eu não vejo uma igreja ser igreja sem pequenos grupos. Pequenos grupos ou células ou outros nomes, não importa, é o mesmo propósito. É onde você tem um grupo menor, ali no caso eles quinzenalmente, eles se reuniam para estudar a Bíblia, para compartilhar. E o nome do grupo, Forja, tem um significado.
Porque a forja é onde os metais são aquecidos e os metais são moldados. E tem um versículo na Bíblia que fala assim: como o ferro afia o ferro, assim o amigo seu amigo. Então Deus coloca pessoas em nossa vida para que vamos aprender uns com os outros, vamos crescer uns com os outros. O grupo pequeno gera maior conhecimento da Bíblia, aprendizado, e que a fé não é vivida no isolamento, mas a fé é vivida na comunidade, né? E nós somos uma igreja em célula, e eu pergunto, você já participa de uma célula? A nossa igreja, ela não tem trabalhos na semana, essa igreja fica fechada, de segunda a sábado. Você vai passar aqui, essas portas estão fechadas, de propósito, porque a gente quer que você esteja em um pequeno grupo, a gente quer que você esteja em uma célula, onde você ali vai criar um ambiente de troca, de experiência, de amizade. A célula vai ajudar você, inclusive nos momentos de esfriamento, dizer: oh, fulano não está indo na igreja, porque o pastor sozinho não dá conta de acompanhar todos os membros. A célula oferece como um apoio, como uma rede de cuidado. A espada é uma metáfora poderosa. Interessante que o símbolo da espada na Bíblia, a espada na Bíblia é a palavra de Deus. Efésios 6,17 diz que a palavra de Deus na armadura do cristão é a espada. E Isaías ganha uma espada. Veja quanto filme, quem escreveu esse filme, como ele usa símbolos da igreja, da vivência cristã. E sabe o que é bonito? É que esse filme foi assistido por milhares de pessoas, que muitos nem são evangélicos, nem são cristãos, e foram aos cinemas, assistiram, e a mensagem foi passada. Inclusive nesse dia que a gente foi assistir esse filme, eu me lembro, não sei quem aqui da igreja encontrou com uma pessoa lá na saída, e a pessoa falou assim: eu preciso voltar para a igreja. Nós estávamos naquele grupão lá no filme, e na saída, uma pessoa, não me lembro quem, encontrou alguém, e a pessoa disse: ô fulano, que bom te ver, tal, a gente veio aqui com a igreja. E ele falou: eu preciso voltar, porque o filme traz essa mensagem da vida cristã, da igreja, do batismo, que a igreja tem a sua importância na vida cristã. E a espada, ela começa a pesar, e ele não consegue sustentar, e aí as pessoas vêm e apoiam. Ou seja, qual que é a lição? Que na caminhada cristã, sozinho você não consegue, que na caminhada cristã, você precisa de apoio, você precisa de uma família da fé, que você precisa de irmãos. Não é sozinho que se vive a fé, porque sozinho você pode desanimar, desistir, fica pesado a espada, você não consegue segurar, mas se tem pessoas que podem apoiar você, você consegue manter-se firme na caminhada, porque as tentações vêm, o desânimo vem, o diabo está aí como um leão, buscando destruir. Também é bonito o filme, que mostra que o Josué, ele tem uma empresa, e a empresa dele está preocupada com o reino de Deus. A empresa dele separa 10% do recurso para a obra missionária, para a ação social, ou seja, é uma empresa dizimista. E Josué entende que isso faz da empresa melhor. Não é só o lucro. Josué não é um homem que pensa em lucro, dinheiro, não. Ele pensa no reino. Ele pensa em ajudar pessoas. Ele pensa em ajudar um menino de 19 anos que está perdido. Ele pensa em fazer algo maior do que ganhar dinheiro. Tem muita gente hoje que só pensa no dinheiro, no lucro. Isso não dá sentido à vida, isso não dá propósito.
a igreja investe, a empresa investe em missionários, a empresa investe em ações sociais, mostrando que a fé pode caminhar com a empresa, que a fé não é divorciada do reino, que a empresa não é divorciada do reino, que a parceria é bonita, que o mundo dos negócios é um campo de discipulado, o mundo dos negócios é um campo missionário, que o recurso financeiro que Deus concede a você pode ser uma bênção para outras pessoas. Então isso é muito bonito. O exemplo de Josué, ele é um canal de bênçãos. A sua empresa é um canal de bênçãos. Isaías, ele não teve contato com seu pai. O seu pai possivelmente o abandonou, e aquilo traz mágoas. Ali tem uma dor emocional de um abandono, e o reencontro do pai com o filho é marcante. Isaías, quando vê o pai de frente, ele foge, ele se esquiva. Ele tem raiva, ele tem amargura, ele tem sentimentos de abandono do pai. E o Josué fala: Isaías, chama ele, senta com ele e fala: Isaías, você tem que perdoar. Isaías, você tem que virar a página. Isaías, você precisa tomar uma decisão. O seu mentor vai mostrando para ele mais um passo que ele tem que dar. E mais uma vez Isaías no seu quarto, depois já de tirar o videogame, depois de aceitar Jesus, agora no quarto ele fala assim: eu escolho perdoar o meu pai. Com lágrimas nos seus olhos, ele diz: eu escolho perdoar o meu pai. Uma escolha. A cura começa com uma escolha. Eu escolho perdoar o meu pai. Porque perdoar, gente, não é porque o pai dele mereça, mas é porque perdoar alivia. Perdoar corta a corda da dor. Perdoar traz paz. Isaías, dentro do grupo de homens, a forja, ele chega num homem e fala assim: como você conheceu Josué? Uma pergunta curiosa: como você conheceu Josué? E esse homem fala: eu sou o motorista embriagado que matou o filho dele. Eu sou o motorista embriagado que matou o filho dele. É chocante a cena, porque Josué mostrou que ele, assim como ele ensinava Isaías a perdoar, que ele também já tinha perdoado. Isaías então está vendo que Josué está ensinando algo que ele mesmo vive, e que esse homem foi discipulado por Josué. Josué fez o estudo bíblico com o homem que matou o seu filho, e esse homem hoje é uma nova vida, é uma nova pessoa. Esse homem foi tocado pela palavra de Deus e se arrependeu dos que ele fez no passado. Eu vou encerrar a última cena. Quando no começo do filme Isaías entra numa cafeteria, e ele entra com segundas intenções de paquerar uma jovem, e ele não toma nenhum café na cafeteria, e o pai da moça chega e fala: o que você quer aqui? Você vai tomar café? Não, não vou tomar nada não. Então pode sair. Isaías, na sua rebeldia, esbraveja e sai: nunca mais volto aqui.
faltou gentileza, faltou respeito. Mas depois ele volta no mesmo lugar e ele chega até o pai da moça e fala: olha, eu vim pedir perdão, porque há um tempo atrás eu entrei aqui, fui deselegante, não queria tomar um café, estava dando em cima da sua filha, fui desrespeitoso, mas hoje eu peço desculpa, perdão. E a frase é marcante, a frase é assim do pai da menina: você não é o mesmo, rapaz, você não é o mesmo. Ou seja, algo aconteceu naquele moço, não impede dele paquerar uma moça, mas agora com um caráter mais respeitoso, não agressivo, não interesseiro, não somente para dar um amasso e jogar fora, mas talvez agora formando uma família, formando um casamento, um namoro. Você não é o mesmo. O pai da moça percebeu que a transformação de Isaías é visível. E a pergunta que eu faço aqui é: as pessoas ao redor veem Cristo em você? Não adianta você vir à igreja, colocar roupa de crente, falar igual crente e você dar um mau testemunho lá fora. As pessoas estão olhando a nossa forma de lidar com as coisas. E a melhor forma de evangelização é pelo seu testemunho. E nós encerramos. O filme é muito rico. Ah, pastor, você deu spoiler. Não, pode assistir, o filme está aberto, você já assistiu, assista de novo, assista nessa visão que eu estou passando. O filme, pode o pessoal do louvor se preparar, o filme fala de perdão, o filme fala de igreja, o filme fala de batismo, o filme fala de jogar fora coisas da vida. O filme é muito rico. O filme fala de amadurecimento, de crescimento. O filme fala sobre nós, quem nós somos também. Nós somos o Isaías muitas vezes.